Você já ouviu aquela frase carioca? Esquece. Pois é sobre isso que vamos falar hoje. Aprender a esquecer é o primeiro passo para uma vida espiritual abençoada. O apóstolo Paulo nos ensina isso. Filipenses capítulo 3, versículo 13 diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo ele estava falando a respeito da perfeição. E ele disse, olha, eu não julgo que eu já seja perfeito, que eu haja alcançado a perfeição. Mas uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas que ficaram para trás. Por que ele dizia isso? Ele havia cometido muitos erros. Antes dele ser chamado o apóstolo Paulo, apóstolo da graça, da palavra de Deus, ele havia se tornado um grande perseguidor da igreja cristã. Ele era Saulo de Tarso. Saulo de Tarso cometeu muitos erros. Saulo de Tarso era muito zeloso na sua religião e o zelo da sua religião era ao extremo. E ele foi responsável pela morte de muitas pessoas. Ele foi responsável pela dor de muitas pessoas. Ele fez muitas pessoas chorarem. Mas quando ele encontrou Jesus, quando ele teve um encontro com Cristo, a vida desse homem chamado Saulo mudou. E ele se tornou então o apóstolo Paulo, o homem da graça, o apóstolo da graça. Mas esse homem tinha um passado e ele disse, olha, eu não sou perfeito, mas uma coisa eu faço. Eu me esqueço das coisas que ficaram para trás. E isso é importante. Enquanto você não esquecer o seu passado, você não vai conseguir alcançar novos degraus na vida espiritual. Os seus erros que você cometeu ontem, as tragédias, as marcas, as mágoas que você tem no seu coração, enquanto você continuar alimentando tudo isso, você não vai crescer espiritualmente. A Bíblia fala de José do Egito, e José do Egito, ele nos traz uma instrução muito interessante. José do Egito, dos 17 até os 30 anos de idade, passou períodos muito difíceis na sua vida. E quando José, então, vence essa situação, se casa e ele tem 2 filhos, ele coloca os nomes dos filhos de algo que representa uma motivação daquilo que deu a ele vitória. O primeiro filho de José chamava-se Manassés. E Manassés, ele recebeu esse nome porque José havia entendido que Deus o havia ajudado a esquecer todo o sofrimento e a casa do pai dele. O segundo filho teve o nome de Efraim, a quem o José deu esse nome e tem um significado que Deus o fez crescer e ser próspero na terra em que ele sofreu. Se você examinou bem, José ele aprendeu a usar a máquina do esquecimento. E nós precisamos aprender a usar essa máquina, aprender a esquecer o ontem, para que o nosso amanhã seja próspero e seja abençoado. O apóstolo Paulo disse, eu me esqueço das coisas que ficam para trás, para que eu possa avançar diante de mim, para alcançar o prêmio que me foi proposto. Há um prêmio, meus amigos, para aqueles que aprendem a se esquecer. Esqueça-se do trabalho, esqueça-se das marcas que te fizeram, esqueça-se também até mesmo das bênçãos, das vitórias e comece a olhar para o hoje. Deus tem algo novo para você. Enquanto você olha para o ontem, você fica impedido de caminhar. Por isso eu digo a você, o primeiro passo para o crescimento espiritual é aprender a esquecer. Esqueça as vitórias, fracassos, derrotas, sofrimentos. Esqueça do ontem para que você possa viver o novo de Deus hoje. Que a partir de hoje você possa desfrutar do melhor de Deus na sua vida, aprendendo a esquecer. Mais uma vez eu queria ler com vocês Filipenses 3, versículo 13, o que diz assim: Quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo,
pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Há uma bênção para a sua vida. Há um prêmio para a sua vida. E para alcançá-lo, o primeiro passo é aprender a esquecer o passado. Como diz o carioca, esquece, irmão. Um abraço e até a nossa próxima mensagem com o segundo passo para uma vida espiritual produtiva e frutífera. Um abraço e esquece.